elogio muito o Felipe Luiz, então eu posso falar, eu posso criticar quando eu tiver que ser criticado. Porque não pode começar um jogo de Libertadores com rei na barriga, com o narizinho em pé e colocando no banco os dois melhores jogadores do Flamengo hoje. Não pode poupar Gerson e Wesley num jogo de Libertadores. Teve aquele discursinho de que brasileiro é prioridade, que se dane brasileiro ser prioridade ou não. Você não pode levar Libertadores na brincadeira. A Copa do Brasil pode? Pode. Libertadores é a competição mais importante do ano. Então, por mais que o Flamengo vire no segundo tempo, por mais que coloque agora os jogadores, jogue muito bem e vire, erro do Felipe Luiz e do senhor José Boto, que foi quem veio também com essa teoria, que brasileiro é a prioridade. Libertadores não pode ser levado com o reizinho na barriga e nariz em pé. Ela já ensinou várias vezes, o Flamengo já teve vários vexames no Maracanã na Libertadores, e o Felipe Luiz hoje aprendeu essa lição, que já deveria ter aprendido há muito tempo. Sempre elogiei, hoje tem que criticar. Não pode começar jogo de Libertadores, o primeiro em casa, sem Pulgar, sem Wesley e sem Gerson. Pra mim, é um desrespeito com o torcedor, porque pro torcedor eu tenho certeza, a Libertadores é a competição mais importante do ano. Até porque o Flamengo é um dos times brasileiros que podem se tornar tetracampeões da Libertadores, se tornando o maior campeão do Brasil. Então, pra mim, uma atitude, uma decisão vexaminosa. Ai, mentalidade europeia, chegou o José Boto, azar. Então que o Boto aprenda agora que Libertadores no Flamengo tem que ser levado muito a sério e não dá pra botar timezinho misto no primeiro jogo da Libertadores em casa. Não dá. Ponto. Thiago Asmar, conhecido como Pilhado, fez críticas contundentes ao técnico Felipe Luiz e ao diretor de futebol José Boto após a derrota do Flamengo por 2-1 para o Central Córdoba, pela segunda rodada da Copa Libertadores de 2025. Durante o programa Canelada, da rádio Jovem Pan, Pilhado expressou sua indignação com a decisão de poupar jogadores importantes, como Gerson, Pulgar e Wesley, priorizando o Campeonato Brasileiro em detrimento da Libertadores. Segundo o jornalista, essa escolha desrespeitou os torcedores que pagaram caro para assistir ao jogo e comprometeu a tradição do clube na competição continental. Pilhado destacou que a Libertadores sempre foi e sempre será a prioridade de qualquer clube brasileiro e criticou a postura do Flamengo ao escalar um time sem 3 jogadores fundamentais. Ele afirmou que foi uma noite de vergonha no Maracanã e que tanto Felipe Luiz quanto José Boto desrespeitaram os torcedores. Para ele, o que aconteceu foi uma sacanagem com os rubro-negros que lotaram o estádio e esperavam uma atuação à altura da história do clube. A derrota foi um duro golpe para o Flamengo, que caiu para a 3ª posição no Grupo C, ficando fora da zona de classificação para as oitavas de final. O próximo confronto pela Libertadores será contra a LDU em Quito, no dia 22 de abril, enquanto o time enfrenta o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo. A gestão do elenco e a escolha de prioridades entre as competições serão cruciais para o sucesso do Flamengo ao longo da temporada. Além disso, Pilhado ressaltou que a decisão de poupar jogadores em uma competição tão importante como a Libertadores é um erro estratégico que pode custar caro ao clube. Ele enfatizou que a pressão sobre o técnico Felipe Luiz e a diretoria só tende a aumentar caso os resultados não melhorem. Para o jornalista, o Flamengo precisa respeitar seus torcedores e tomar decisões que reflitam a grandeza do clube. A crítica de Pilhado reflete o sentimento de muitos torcedores, que esperam que o Flamengo volte a priorizar a Libertadores e recupere sua posição de destaque no cenário continental. A temporada ainda está no início, mas as escolhas feitas agora podem ter um impacto significativo no futuro do clube. Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Desde já peço para vocês deixar o like, se inscreverem e deixar a opinião de vocês nos comentários.